Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Pode? Mais uma edição do Clubecast, edição convidados, membros prêmio da nossa comunidade. Hoje o assunto é assessoria e investimento e para isso eu convidei o membro prêmio Alberto Madeira. Seja muito bem-vindo, Alberto. Muito obrigado, Primeira Luana. vez no Clubecast? Primeira vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assessoria de investimento voltada para o mercado empreendedor, que é o público-alvo desse Clubecast. Esse é um espaço dedicado a receber empreendedores de sucesso para dialogarem sobre o seu negócio em atuação. E você é sócio, assessor de investimentos da Toro Negro Investimentos, que é um escritório de investimentos que está credenciado à XP, que é o maior ecossistema de investimentos do país hoje. E que oferece uma plataforma que agrupa todos os modelos de investimento do mercado. Eu já começo fazendo uma pergunta, se de fato todo empreendedor pode se tornar um investidor em potencial, independente da renda dele ao mês, mesmo que seja um pequeno negócio. Te digo mais, Luana, acho que independente de ser empreendedor ou não, qualquer pessoa, com qualquer valor, pode se tornar um investidor, porque hoje, assim, o acesso aos investimentos está muito mais democratizado. E a Toro Investimentos hoje, sendo um escritório, é mais voltado para atender empreendedor ou atender pessoa física? Qual é o público-alvo hoje da Toro Negro Investimentos? Nós temos lá tanto o atendimento para pessoa física, seja ela empreendedor ou não, pode ser profissionais liberais, pessoas que também trabalham com carteira assinada, e também temos um braço que se chama Toro Negro Empresas, que é voltado para o público de pessoa jurídica, né? Com soluções para esse tipo de cliente. Quando você fala qualquer pessoa pode se tornar um empreendedor, é qualquer pessoa mesmo, independente da renda que você tem ao mês? Porque quando a gente pensa em investimento, a gente tende a alinhar de que a gente precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Isso é um mito no mercado hoje? É um mito. Um grande mito, na verdade. Hoje você consegue começar a aplicar, na verdade, a partir de R$30, a partir de, por exemplo, títulos do Tesouro Nacional, né? Que você compra frações do título, você não chega nem a comprar muitas vezes o título inteiro. E outras opções, como fundos de investimentos, que a partir de R$100 você também já consegue começar a investir. Para a gente entender o que é o Tesouro, por exemplo, fazer uma reserva de emergência, que tipo de CDI, taxas, enfim, milhões, taxa Selic, entender esse mundo, esse universo de possibilidade dentro do mercado do investimento. O que vocês oferecem de serviço para uma pessoa que quer começar a investir e não faz ideia do que é o mercado financeiro hoje? Bom, fala aqui então um pouquinho da Toro, né? A Toro, ela começou, na verdade, há cerca de 4 anos, com um grupo de pessoas que já possuíam uma grande vivência no mercado financeiro, que é o meu caso. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, já atuei em corretora, bancos, no setor de seguros também, mas na parte de investimento das seguradoras. Certo. E outras pessoas também, que vinham com uma bagagem semelhante, mais de 20 anos de carreira atuando em grandes bancos. E nós resolvemos, na verdade, partir para uma atividade que trouxesse também um valor social, vamos dizer assim. Além, obviamente, né, do retorno para a gente financeiro, a gente que busca também, através do nosso conhecimento, levar a educação financeira para as pessoas, para que elas possam se sentir mais confortáveis na hora de investir. E conhecer o mercado financeiro, E conhecer o mercado financeiro e desmistificar o mercado financeiro, porque ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, como as pessoas imaginam, né, normalmente. Muita gente hoje fala sobre investimento porque se popularizou muito, né, a questão de você investir em carteira. A gente começou a ver muito podcast falando voltado para o mercado financeiro, vários influenciadores, a gente fala de Thiago Nigro, a gente fala de vários, né? Que começaram a falar sobre investimento, falando que enriqueceram a partir do investimento. É possível, de fato, você enriquecer só investindo hoje? Olha, é possível, tá? Mas a pessoa tem que entender que não é de uma hora para outra. O tempo no investimento ele é um fator extremamente preponderante, né? Porque a gente tem aqui uma 8ª maravilha do mundo no Brasil, que se chama juros compostos, e isso faz milagres assim ao longo do tempo. Então, assim, a pessoa achar que vai enriquecer do dia para a noite, vai dobrar o capital de um dia para o outro, ou daqui a um ano, isso não existe, tá? Pode ser que, eventualmente, num golpe de sorte ali, numa operação na Bolsa de Valores, possa acontecer, mas não é a regra. A regra, na verdade, a pessoa tem que ter disciplina com seus aportes regulares, certo, manter o recurso aplicado, você não ficar tirando ele, né? A liquidez, né, que você diz, diária, de você botar o dinheiro e tirar rápido. Eu digo, não tirar justamente para que o tempo possa exercer esse papel fundamental e fazer com que um recurso que, num momento inicial, às vezes pareça pequeno, daqui a 20, 30, 40 anos, se torne, né, uma bola de neve.
Então, investimento, você diria que o tempo é o melhor recurso para você conseguir ter uma lucratividade maior com esse tipo de mercado. Claro, você investir, obviamente, em bons produtos é fundamental, mas o tempo que vai fazer ali o papel fundamental para que esse investimento ali produza os resultados que você espera, entendeu? Hoje, a Touro Negro Investimentos, ela atende qual público específico? Qual é o tipo de público que mais chega até vocês com demanda em questão de querer colocar um aporte financeiro, injetar dinheiro no mercado de investimento e entender quais as formas, quais plataformas ela pode estar fazendo isso? É como eu falei antes, assim, não tem um público específico. Nós Chega temos ali, gente de tudo que é tipo. Nós somos, na verdade, assim, um grande hub de soluções financeiras. Nós não nos restringimos à parte dos investimentos. Nós temos soluções de seguros, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, consórcio, crédito. Temos também, por exemplo, FDICs, que é uma forma de uma empresa, por exemplo, ela tem muitos recebíveis, ela consegue fazer a gente chama de securitização, que ela vende para uma empresa que vai negociar depois aquele crédito ali na forma de um ativo, entendeu? Então, são formas de você viabilizar a liquidez. A gente tem uma série de outras soluções, a gente tem uma mesa de câmbio muito forte para empresas exportadoras e importadoras que necessitam, às vezes, fazer operações em moeda estrangeira. Então, como eu falei, não há um público específico, na verdade. Vocês oferecem uma gama de serviços para diferentes públicos hoje no Touro Negro Investimentos. Muito ampla. E em questão do mercado empreendedor, que é o público-alvo, querendo ou não, do clube, você sente que existe uma resistência do empreendedor começar a pensar em investimento só depois que tiver uma certa estabilidade financeira dentro do negócio? Ou você acha que essa mentalidade tem mudado dentro do ramo do empreendedorismo? Não, ainda vejo bastante resistência, tá? E assim, mas eu acho que é uma característica do cidadão brasileiro, de uma forma geral, que não teve um acesso a uma educação financeira nos anos mais tenros ali da sua vida. Então, isso faz com que as pessoas, na verdade, desconheçam, como a gente comentou aqui no início, as possibilidades que elas possuem. Então, pessoas físicas e jurídicas, empreendedoras ou não, elas têm a possibilidade, desde o início, como eu falei, com valores às vezes módicos, começar a colocar esse recurso e trabalhar para você. Isso vai fazer com que esse recurso ele gere já frutos para a sua vida particular, no caso de uma pessoa física, ou até mesmo para o seu negócio. Você está fazendo uma gestão de caixa mais eficiente para o seu negócio, por exemplo, entendeu? Qual o primeiro passo de quem quer investir? O primeiro passo é você abrir uma conta numa corretora ou num banco de investimento. Um banco, não precisa ser um banco de investimento, mas que tem uma corretora também associada a ele. E ali você vai ter acesso ali a uma plataforma que vai permitir com que você faça suas operações. Você pode operar de forma independente ou de uma forma com um assessor, te dando ali as orientações de quais produtos investir de acordo, por exemplo, com certos parâmetros que a gente tem que observar. Primeira coisa, a gente tem que identificar o seu perfil de investidor, que é muito importante, porque eu não posso oferecer um produto para você que seja incompatível com essa sua característica de investidor. Entra a importância de ter um assessor de investimentos, de fazer aquele acompanhamento. É fundamental. E esse perfil do investidor, o que ele diz, na verdade? Qual é o seu nível de tolerância a risco na hora de investir? Se você suporta, às vezes, ter um investimento um pouco mais arriscado em busca de uma rentabilidade um pouco maior. Ou se o seu objetivo é apenas conservar o seu patrimônio. Certo. Então, esse perfil ele se divide entre conservador, moderado e arrojado. E aí, cada um tem as suas particularidades. Então, tem que analisar o perfil do investidor, tem que analisar o objetivo que levou aquele investidor a fazer as aplicações dele, qual é o horizonte de tempo que ele dispõe para alcançar aquele objetivo, qual a meta financeira que ele tem em vista alcançar para poder realizar aquele objetivo. Então, todos esses fatores são levados em consideração. Então, vocês fazem, o assessor de investimento ele faz um diagnóstico, exato, traça o perfil desse investidor e aí oferece as melhores alternativas ali do mercado financeiro da plataforma para ele colocar o dinheiro dele. Certo? E além disso, depois disso, existe todo um trabalho de monitoramento dessa carteira, entendeu, Luana? A gente vai acompanhando, por quê? Porque muitas vezes, no momento que nós fizemos aquela sugestão de alocação para ele, o cenário econômico era um. Mas esse cenário ele pode ir mudando ao longo do tempo. Ele pode, às vezes, ficando mais otimista, às vezes pode se deteriorar, e isso pode fazer com que algum determinado ativo daquela carteira deixe de performar como a gente imaginava. E aí a gente vai sugerir que ele faça uma realocação, ele faça o desinvestimento desse ativo para colocar em outro que seja aderente a essa nova situação
econômica do momento, entendeu? A Touro Negro Investimentos, ela tem ela está dentro, né, no caso, credenciada à XP. Ela é credenciada à XP e está dentro do ecossistema da XP. O que isso traz de destaque para vocês enquanto esse serviço de assessoria de investimento para quem chega em busca de serviços nesse sentido? Bom, o primeiro ponto, na verdade, é que esse modelo de assessoria ele foi introduzido aqui no Brasil pela XP. Ela que fez essa disrupção no mercado financeiro brasileiro. Antes ele era concentrado nos grandes bancos e ali você ia até uma agência, você tinha um gerente que não era um especialista em investimentos para lhe atender e muitas vezes ele ia te oferecer um produto do banco que era às vezes bom para ele porque ele tinha uma meta para bater. Certo. Mas não era necessariamente bom para você. E isso mudou. Unilateral, né? Unilateral. E era restrito aos produtos daquele banco. Então, a XP ela trouxe esse modelo de plataforma aberta, que você encontra ali uma gama muito grande de produtos das mais diversas instituições financeiras disponíveis ali para você poder alocar os seus recursos. Esse é o primeiro ponto que eu vejo assim de vantagem, né? E, bom, existem muitas outras, né? Conhecimento especializado, como eu mencionei, um atendimento mais próximo. E até por ser o maior ecossistema de investimento hoje do país. Claro, é uma bandeira muito forte, Exato. Então, além disso, traz uma credibilidade muito maior. E, como você falou, nós somos, na verdade, nós somos um escritório de assessoria de investimento que ele é exclusivo da XP. Nós temos um contrato de exclusividade com a XP, a gente não pode operar com nenhuma outra instituição financeira. Certo. Então, realmente... Então, todos os aportes financeiros, eles são dentro da corretora, correto? Sim, não fica nada no escritório. A pessoa abre conta na XP, na corretora. A XP, além de corretora, ela possui um banco, o Banco XP. Isso possibilita que você tenha acesso a produtos financeiros, que são de emissão de instituições financeiras. Não apenas ativos imobiliários são negociados, né, normalmente nas corretoras. Então, por isso que eu falo, né, é um ecossistema bastante robusto, né? E isso permite com que você tenha maior ali, poder de escolha. E além disso, você tem a conta na corretora, você tem a conta no banco, você dispõe de cartão de crédito que não tem nenhum custo para você, além da conta também não tem nenhum custo para você. Diversos taxa, benefícios. Né? Então, assim, é um mundo ali de soluções financeiras, como eu falei. Você sente que hoje, não só o empreendedor, mas independente da idade, mas as pessoas mais jovens têm buscado entender melhor do mercado financeiro a longo prazo? Ou você acha que ainda existe uma resistência muito grande do público mais jovem quanto a isso? Até porque hoje existem muitos jovens empreendedores no mercado, né? Sim. Eu acho que ainda existe uma resistência muito grande ainda. Por desconhecimento. Por desconhecimento. É aquilo que eu falei, é uma questão estrutural. Né? A gente tem um problema estrutural no país, que é o fato das pessoas não terem acesso à educação financeira nos primeiros anos das suas vidas. E é uma coisa que depois isso vai se refletir nessa falta de conhecimento que vai fazer com que elas às vezes se endividem. Com muito mais facilidade, Com muito mais facilidade, não tem o controle sobre o seu orçamento, às vezes não tem sequer um orçamento para saber exatamente quanto ganha, quanto gasta, para saber se sobra recurso para poder aplicar ou não, constitui, como você mencionou, uma reserva de emergência para situações de imprevisto que todos nós estamos sujeitos, entendeu? Quais as principais formas de fazer investimento hoje, Roberto? Assim, principalmente tendo em vista em quem está começando, mas também quem já tem uma situação financeira mais equilibrada, podendo tirar esse aporte financeiro de um lucro do mês, assim, bom, né? Porque, como você falou, você tem que traçar o perfil de investidor para dar a melhor proposta, fazer a melhor proposta dentro do que vocês oferecem credenciados à XP. Isso. Mas que tipo de investimento hoje você vê como básico para que toda pessoa, ou enfim, pessoa física ou jurídica, possa estar começando? Olha, eu acho que nós vivemos num país, Luana, que ele é um país que possui taxas de juros, né, estruturalmente elevadas. A gente está no momento agora que a taxa Selic, que você mencionou no início do programa, está em 10,50%. Depois de um ciclo, né, de queda, que ela veio desde agosto do ano passado, se não me engano, de 13,75% até 10,50%. Mas agora, o momento já é outro. Né? O Banco Central interrompeu os cortes, já faz 2 reuniões, e a expectativa do mercado é que volte a subir a partir do mês de setembro agora, e possa chegar até 11,75% ou 12%, porque as expectativas de inflação elas estão muito distantes do centro da meta que o Banco Central tem que perseguir. O que isso gera, na verdade? Então, como eu falei, um país que tem historicamente juros altos, isso faz com que aplicações em renda fixa
sejam, assim, a primeira alternativa para os clientes poderem iniciar, né, no mundo dos investimentos. Você tem títulos ali emitidos pelo governo, títulos emitidos por empresas, títulos emitidos por instituições financeiras. E são ativos bastante conservadores. E um número que sempre me chama a atenção. Hoje eu vi que o Banco Central divulgou o total dos depósitos em poupança no final de julho, se eu não me engano, junho ou julho, R$1 trilhão. Ou seja, é um número assim absurdo, né? Superlativo, né? E aí eu fico pensando, as pessoas realmente estão deixando muito dinheiro na mesa, né? Porque você tem ali produtos que têm a mesma segurança da poupança. Existe essa falsa impressão de que a poupança é mais segura. E colocam todo o dinheiro no banco, né, em si. Mas você pode colocar no banco e mesmo assim você pode colocar num CDB, por exemplo, que vai render às vezes 30%, 40%, 50% a mais do que a poupança. Porque o mecanismo de proteção para a poupança, ele se chama Fundo Garantidor de Crédito. Ele é um mecanismo que foi instituído pelos próprios bancos para mitigar o risco de perda dos investidores até o limite de R$250 mil por CPF, por grupo financeiro. Então, ele protege tanto a poupança como um CDB, uma LCI, uma LCA, porque o risco não é do produto, é do emissor daquele produto. Certo. E a poupança é emitida pelo banco X, pelo banco Y, entendeu? Então, existe essa grande falácia, né, no mercado financeiro de que a poupança é mais segura. E não é, na verdade. A poupança, na verdade, ela é um resquício de uma época que a gente não tinha tanta sofisticação no mercado, não existiam tantas né? E não existiam tantas alternativas, por exemplo, para que as pessoas pudessem, né, preservar minimamente ali o poder de compra, né, do seu dinheiro na época de hiperinflação aqui no Brasil. Então, ainda existe essa memória inflacionária muito grande, entendeu? Então, por causa disso, eu vejo que as pessoas deixam, às vezes, de ganhar mais dinheiro, ou fazer o seu dinheiro render mais, em virtude desse total desconhecimento. Esse ideal de render mais o dinheiro pelo próprio desconhecimento, quando a pessoa ela chega na Touro Negro Investimentos, ela aprende a investir, ou ela simplesmente coloca o dinheiro para que vocês façam isso por ela? Aí vai depender. Assim, existem perfis e perfis de pessoas. Tem aquela pessoa que gosta ali de acompanhar, né? Mais de próximo, né? O resultado da sua carteira. Mas vocês conseguem fazer o acompanhamento para fazer com que ela entenda o que está acontecendo com o dinheiro dela, certo? Sim, claro. Isso aí é tudo sempre assim mostrado para ela. Nós mandamos relatórios mensais. Além de relatórios mensais, sempre que tem alguma coisa assim que possa impactar ali a condição, né, dos investimentos dela ou a condição do cenário econômico, a gente procura passar para elas, para mantê-las informadas, entendeu? Mas é o que eu disse, depende. Tem gente que realmente não tem interesse em aprender. Aí é questão de personalidade, enfim. A pessoa quer fazer o trabalho dela, que é onde ela é boa, ganha o dinheiro dela, e delega para uma pessoa que tem conhecimento nessa área para poder realizar esse trabalho. É possível, por exemplo, quando você fala nessa questão de rendimento, né? Tem muita gente que pensa nisso a curto e a médio e a longo prazo. Claro. O investimento é possível ter uma rentabilidade a curto prazo ou, como você tinha pontuado no início do podcast, quanto mais tempo, melhor. Mas existem formas de uma pessoa que quer ter uma rentabilidade mais líquida, né? Essa coisa de botar o dinheiro, tirar rápido, porque isso se popularizou muito, os tradings, né? De você ficar acompanhando o mercado financeiro, colocar em fundo. Isso aí se popularizou tanto que as pessoas tiveram um ideal muito imediatista de que o investimento seria isso. Mas existe uma forma de quem quer começar, por exemplo, a investir, de ter essa rentabilidade quase que diária. Tem formas de investir dessa forma? Não, ou é algum fator muito de risco? A poupança, ela tem umas características que fazem com que as pessoas achem que não é possível você ver o seu dinheiro crescer diariamente, porque ela tem uma data de aniversário. Então, vamos supor, a cada 30 dias você tem a data de aniversário da poupança, quando é acreditado lá os juros e a atualização monetária dela. Se você tirar um dia antes, você deixou o dinheiro parado 29 dias na conta. Se você tirar um dia antes, você não recebe nada por esse período. Agora, qualquer aplicação de renda fixa, você vê o seu saldo crescer diariamente. Exato. O que você falou de trading é uma coisa muito assim específica para pessoas que às vezes também estão nessa de, às vezes, acompanhar alguns influencers que falam muito sobre isso e acham que vão enriquecer de uma hora para outra. E não é assim que funciona, tá? Eu posso falar que eu já fiz muito day trade, muito swing trade na minha vida. Você vira escravo do computador. Day trade, principalmente. Você tem que ficar olhando o mercado o dia inteiro, porque você nunca sabe quando ele vai te dar a oportunidade. Exato. Enquanto que, se você tiver um planejamento de mais médio, longo prazo, você consegue fazer o seu dinheiro crescer sem essa... Exponencialmente. Exponencialmente,
Sempre, por causa dos juros compostos, sem esse estresse de ter que ficar ali. E eu vou te dizer também uma outra informação que é bastante interessante. Menos 5% das pessoas que fazem day trade têm sucesso. É muito pouco, né? Nas operações, entendeu? Então, você vê pessoas resistindo, algum tempo depois, com, às vezes, prejuízos muito grandes acumulados, entendeu? Porque você está fazendo operações que, no mercado, a gente chama de alavancadas, que possibilitam que você opere com um valor pequeno, valores muito maiores. Certo. E aí você tem prejuízos muito maiores também, se você não souber o que você está fazendo. Vou dar um exemplo de agora, voltando mais ao início da sua pergunta. A gente tem, por exemplo, um produto que se chama Operação Compromissada. É uma aplicação que é feita para curtíssimo prazo. Quando eu falo curtíssimo prazo, dias. Pode ser de um dia para o outro, 5 dias, 10 dias. Isso é extremamente eficiente para o caixa de uma empresa, porque essa aplicação compromissada, ela é talvez o único ativo, a única aplicação financeira que não tem incidência de OF. Então, dependendo ali do volume, você consegue fazer uma boa rentabilidade ou gerar um bom rendimento financeiro, deixando, às vezes, a aplicação, né, parada durante alguns dias. Você recebeu o dinheiro, por exemplo, uma empresa de um cliente, mas vai pagar um fornecedor daqui a 10 dias. Você pode aplicar isso por 10 dias e ter ali um rendimento. Parece pouco, às vezes, mas ao longo de um ano, você vai ver que vai oferir ali uma renda, um rendimento ali financeiro bastante interessante. É que é muito mais... você consegue além do que você tem. Pode não ser um mega lucro, mas ainda assim é um lucro. E você sente que talvez seja o pouco já começa a mudar a mentalidade de muita gente. Investindo? De muita gente. As pessoas começam a ver ali que, como eu falei, né, o dinheiro passa a trabalhar para você. Você Exatamente. começa a ter uma renda passiva sendo gerada a partir dos seus investimentos. Existe algum risco dentro do investimento? Que tipos de risco existem dentro do mercado financeiro hoje quando você se torna um investidor ativo? Existem alguns riscos, né? Por exemplo, mas todos eles são possíveis de você mitigá-los, né? Ok. Risco de mercado, que é a oscilação diária do preço. Você, investiu hoje num determinado ativo com a intenção de levá-lo até o vencimento, que aí você vai garantir, por exemplo, a taxa que foi acordada. Mas vamos supor que você necessite resgatá-lo antes. Você vai estar sujeito a condições de mercado. Você pode estar ali com um valor superior àquele da taxa acordada, mas pode estar com um valor inferior. Isso se chama risco de mercado, né? Sim, dependendo que isso tem influência direta da inflação também, né? Ou não? Não necessariamente, né? Porque assim, o que faz, né, com que o preço no dia a dia até o vencimento varie, né? É um processo chamado marcação mercado. E ele depende das taxas de juros que estão sendo negociadas no mercado futuro diariamente. Certo. Como essas taxas variam o tempo todo, então os preços estão variando o tempo todo também. Então você só tem a garantia se você levar até o vencimento. Entendeu? Esse é o famoso risco de mercado. Você tem risco de crédito, por exemplo. Se você às vezes contrata uma aplicação financeira, né? Um título de uma empresa que tem uma qualidade de crédito duvidosa. Pode ser que ela não honre aquele pagamento, né? Ou os pagamentos que estão previstos, né? O fluxo de caixa daquela aplicação. Isso é o risco de mercado. Risco de crédito, que a gente também tem como mitigar fazendo uma análise criteriosa das empresas na qual a pessoa está investindo, que sejam boas, né? Tenham uma boa classificação de risco, sejam boas pagadoras. Então, isso tudo é mitigado. Temos risco cambial, né? Algumas aplicações financeiras podem estar atreladas ali à variação do câmbio. E isso também pode causar algum tipo de... Isso impacta diretamente na questão do investimento? Não, de alguns, não de todos. Não de todos, entendi. É isso que eu estou falando, depende. Normalmente, essas aplicações mais conservadoras não tem relação nenhuma com o câmbio, entendeu? É mais as de risco mesmo, que também é um perfil do investidor de colocar nesse ponto. Sim. Dentro do mapeamento que vocês fazem. Exato. Qual é o problema? Não sei se o problema em si, mas qual é a questão que você observa que desvaloriza o patrimônio de um empreendedor que já alcançou um momento financeiro da vida dele, de ter a quantidade, ali, o quantitativo para aporte financeiro, mas negligencia o investimento ainda? O que você vê como uma problemática dentro disso, até para mudar a mentalidade de um empreendedor, possivelmente, que esteja passando por esse cenário e que esteja assistindo esse podcast hoje? Eu acho que, assim, a justificativa que eu mais encontro é falta de tempo. As pessoas, na verdade, elas estão ali, obviamente, envolvidas com as suas atribulações diárias, né? Que tem muito mais, na verdade, importância para elas, na sua ordem de prioridade, e o investimento acaba ficando ali para o final. Mas, assim, o meu conselho é que a pessoa tome a iniciativa, porque se ela não fizer isso por ela ou pela empresa dela, ninguém vai poder fazer. Certo.
Porque o primeiro passo tem que ser dela, procurar uma ajuda ou começar a investir por conta própria, seja lá a maneira como ela for resolver fazer suas aplicações. Mas tem que ter esse primeiro passo. Se não houver esse primeiro passo, a situação vai continuar a mesma. E quem não enxerga um potencial do assessor de investimento hoje no mercado? Assim, o que de fato um assessor de investimento ele faz dentro de um mapeamento e uma triagem mesmo para que esse potencial empreendedor ou, enfim, investidor faça um bom aporte financeiro e injete o dinheiro dele da melhor forma possível? Qual é o papel de fato desse profissional assessor de investimento hoje? Olha, eu entendo, Luana, que assim, os produtos hoje em dia são muito parecidos. Então, eles são commodity, né? Então, na verdade, eu acho que o grande valor é esse trabalho de curadoria que o assessor de investimento faz, fazendo a seleção dos melhores investimentos e trazendo essas opções que vão realmente agregar valor ali na vida do investidor. Sem contar, obviamente, né? Proximidade, relacionamento, conhecimento especializado que fazem toda a diferença. Existe, por exemplo, uma grande falácia, né? Que, hoje... O que aconteceu, né? Você tinha ali antes o modelo dos bancos, que foi disruptado pela XP, e aí o assessor passou a ser a figura talvez dominante nesse mercado. Certo. Agora está chegando a figura do consultor. Quem que o consultor vai atacar, obviamente? O assessor. Porque é natural que ele faça isso porque ele quer tirar clientes, tirar, né, recursos sobre dominar custódia. o mercado, né? Exato, Okay. do assessor. E isso aí faz com que crie-se, às vezes, um discurso que, na verdade, você tem bons e maus profissionais em qualquer profissão, e aí é uma questão você encontrar a pessoa certa que vai ter ali objetivos alinhados com os seus para fazer ali com que seu patrimônio cresça. Hoje, dentro da Touro Negro Investimentos, qual é o primeiro passo para uma pessoa que quer, de fato, passar a investir através de uma assessoria especializada que vocês oferecem? Então, a pessoa vai fazer contato com a gente, vai fazer a realização da abertura da conta. Isso, né? Pode ser pelo site, vocês têm alguma rede? Pelo celular. A gente hoje existe uma tecnologia chamada Push, que você envia um link para o cliente, pelo WhatsApp mesmo, ele vai ser direcionado para um ambiente seguro de cadastro da XP, vai abrir a conta dele, a partir do momento que tiver todas as informações ali, isso é uma questão de minutos, tá? Ela já está apta a realizar seus primeiros aportes. E aí, depois disso, ela consegue entrar em contato com vocês diretamente. Sim. E ter um contato direto com um assessor de investimentos que vai fazer esse mapeamento dele e fazer essa triagem. Se ela for assessorada por mim, vai ter acompanhamento integral do meu trabalho. E hoje, a Touro Negro Investimento está localizada em quais estados aqui do Rio de Janeiro? Ela tem matriz no Rio Grande do Sul, certo. Tá? Em Porto Alegre. Tem escritório também Caxias do Sul, Lajeado, que são cidades ali mais do interior, né, do Rio Grande do Sul, Balneário Camboriú, Santa Catarina e aqui no Rio de Janeiro. Hoje, são quantos consultores? Você tem em média, assim, quantos assessores? Somos 9 assessores. São 9 assessores. Isso. A gente, assim, não quer ser o maior escritório da XP. O objetivo não é esse, para que a gente perca a qualidade do nosso atendimento. A gente quer, na verdade... por excelência, exatamente, ter uma qualidade e estabelecer relacionamentos de longo prazo, né, com nossos clientes. Quais são os diferenciais hoje da Touro Negro Investimentos no sentido desse atendimento especializado, mais direcionado para esse público que vocês vêm atendendo hoje? Então, acho que é o grande conhecimento que nós todos possuímos lá dentro sobre o mercado financeiro. Como eu falei, produto é commodity, então a gente vai querer, na verdade, fazer um trabalho de curadoria para que a gente gere valor, né, no momento que o investidor estiver fazendo a alocação dos recursos dele. Certo. E fazer esse monitoramento próximo e personalizado para que ele possa ter ali sempre uma carteira de investimentos que esteja alinhada com seus objetivos financeiros e seus objetivos de vida, né, consequentemente. Para quem é um empreendedor já há muito tempo no mercado, assim, que a gente tem muitos aqui no clube que estão começando, de vários perfis, também empresas que são associadas. Vocês têm uma vertente dentro de atuação de vocês dentro das carteiras de investimentos que vocês atendem, que vocês fazem, que é voltado para empresas, Sim. né? E aí, como é que funciona esse atendimento voltado somente para empresas? Então, é o que eu te falei, a gente tem diversas soluções que são desenhadas exclusivamente para atender esse público, né? Então, temos, como eu falei para você, essa solução para um caixa de curtíssimo prazo, né, que a gente chama de caixa nervoso da empresa, mas temos também para aplicações de curto, médio, longo prazo. Temos seguros, seguro garantia, temos
seguro empresarial, de vida empresarial, seguro de vida também para os colaboradores da empresa. Possuímos antecipação de recebíveis, crédito colateralizado. Então, uma série de soluções, né? Financeiras. Como eu falei, existe uma mesa de câmbio extremamente robusta no nosso escritório para auxiliar empresas importadoras e exportadoras que necessitem fazer operações de câmbio. A gente consegue fazer nas principais moedas do mundo, você não precisa fazer só em dólar necessariamente. A gente não cobra tarifa por contrato, a gente não cobra corretagem, só o spread, que é extremamente competitivo. Então, assim, existem inúmeras soluções que nós conseguimos atender os nossos clientes, pessoa jurídica. Qual é a melhor assim, vantagem, vamos colocar assim, para alguém que comece a investir hoje dentro de um escopo assistido por vocês enquanto da Toro Negro Investimentos? Qual é, acho que a principal vantagem nesse sentido? Eu acho que é o direcionamento, você evitar ficar batendo cabeça aí. Sozinho, né? Sozinho, às vezes tentando um produto, outro, aquilo que talvez não vá dar certo para você ou para sua empresa. Ali você vai ter um direcionamento de uma pessoa que tem qualificação. Eu sou especialista em investimentos também, certificado pela Ambima. Eu tenho também certificação da Ancor para poder atuar como assessor de investimentos. Fora a minha experiência, minha bagagem toda de mais de 20 anos. Então, assim, é um atendimento muito mais qualificado e direcionado. Né? Exato. Qual é a maior dor de mercado que vocês recebem hoje na Toro Negro Investimentos? Talvez de profissionais, enfim, que tentaram investir por outros escritórios de assessoria de investimento e não deu certo, e aí se frustraram e recorreram até vocês. Foi o que eu mencionei para você. A gente não quer ser o maior escritório da XP. A gente quer ser um escritório que possa estabelecer relamentos duradouros e de confiança com os nossos clientes. As dores que eu vejo são essas, né? Normalmente, o assessor não liga mais, o assessor muda o tempo todo porque você começa lá, às vezes, como júnior, aí você vai depois passar para um público com uma renda mais alta, aquela carteira de clientes que você acompanhava, você vai delegar para o assessor que está iniciando. Então, tem essa rotatividade muito grande que acaba, no final das contas, se assemelhando muito ao que ocorre nos bancos, onde o gerente também troca o tempo todo. E você não tem esse direcionamento que é o maior enfoque de vocês hoje. E aí você também perde a relação de confiança, né? Que você construiu com aquele assessor. Que é o seu dinheiro, né? E você construiu, né? Às vezes, ao longo até de bastante tempo, uma relação de confiança com aquele assessor. E aí, de repente, ele larga a sua carteira e vai trabalhar com outro público. E aí vão botar um outro assessor, entendeu? No seu lugar. Entendi, essa rotatividade que você diz, né? De alguém assumir ali esse papel de te direcionar por um tempo e, de repente, isso mudar e você só ser avisado em cima da hora. Exatamente. Ou nem ser avisado, né? Ou nem ser avisado, que é o pior. Qual mensagem você diria mais direcionada para essa câmera, Alberto, em questão do empreendedor hoje, do Clube Empreendedor Brasil, e até de empresas que estão no nosso ecossistema hoje, não necessariamente associadas a gente, mas que estão no nosso escopo de cobertura, assim, do Clube Empreendedor, e que é um empreendedor que pensa em investir, não sabe como, ainda está meio naquele limbo de consumo muito conteúdo de investimento, sei que é uma necessidade, mas não tenho tempo. Batendo naquela tecla que você mesmo mencionou, que você escuta muito, que é não tenho tempo para pensar em investimento, e aí entra o poder de uma assessoria de investimento de escritório voltado para isso, sendo um hub de soluções financeiras. O que você diria para esse empreendedor? Bom, eu diria que, na verdade, a pessoa ou a empresa, ela tem que colocar isso como uma prioridade na sua lista. Você pode estar deixando ali de oferir uma renda, rendimentos ali que podem ajudar você e o seu negócio ali no dia a dia das suas operações. Mas o primeiro passo tem que partir sempre de vocês, tem que estar aberto ali a uma conversa e receber o assessor para que ele possa mostrar toda a sua capacidade de gerar ali resultado e agregar valor para a empresa ou para a pessoa também. Muitíssimo obrigada, Alberto. Acho que a gente conseguiu passar muito pelos pilares de como a Toro Negro Investimento ela atua hoje, como que vocês estão atuando em questão dessa parceria, de fato, hoje com o Clube Empreendedor Brasil, por participar ativamente de um ecossistema que aproxima empreendedores do mercado, que estejam começando, que estão em diversos momentos e cenários ali de atuação do negócio, e fazendo com que eles entendam que investimento é uma necessidade, que a gente não pode ficar deixando para depois, ou fingir que não tem... Todo mundo tem tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas
mas negligenciar esse tempo para pensar em investimento. Muitíssimo obrigada pelo bate-papo. Por nada, eu que agradeço. Mais uma edição do Clubecast, edição Membro Prêmio. Esse é o espaço em que a gente convida os membros associados da comunidade empreendedora do Clube Empreendedor Brasil para falar sobre mercado de atuação, e hoje a gente falou sobre assessoria e investimento. Então, se você busca, de fato, por conhecer melhor esse mercado e precisar, de fato, de uma assessoria de investimento especializada e personalizada para o teu perfil de potencial investidor, Touro Negro Investimentos, o link vai estar aqui na nossa descrição do vídeo, para você, de fato, conseguir ter essa assistência no mercado de investimento hoje. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Obrigado. Foi ótimo. Quanto tempo? 30 e pouco, né?